Bem, eu sei que às vezes fica difícil para quem está iniciando na economia, quem não entende exatamente o que está acontecendo, porque são muitos agentes diferentes, né? Então eu fiz esse vídeo, vou tentar ser o mais didático possível para aquelas pessoas que estão começando, né? O básico do básico do básico. Então você escuta falar aí sobre Federal Reserve, você escuta falar sobre o Tesouro Americano, você escuta falar sobre a dívida americana, você tem diversas nomenclaturas, às vezes complicadas, do economês, e que você às vezes fica perdido nesse turbilhão de informações. Então eu resolvi criar um dilema, o dilema do artista falido. Como se eu estivesse explicando para minha filha, de 10 anos de idade. Então imagine um cara que um dia ele quis ser pintor, artista, certo? Artista. Filho de um pai rico, filho de um pai rico, família estruturada, e esse menino ele cresce e desenvolve uma boa habilidade na pintura. Ele começa a fazer cursos, ele começa a frequentar escolas de arte, ele começa a trabalhar duro e começa a fazer quadros realmente muito bonitos. Muito bem. Quando ele chega na fase adulta, ele percebe que ele atingiu um ponto em que ele pode começar a fazer exposições. Nessas exposições, ele contrata lá um lugar bonito, faz um coquetel, serve champanhe, serve petit fours, chama pessoas influentes que ele já conhece, já faz parte da roda de amigos. Enfim, ele tem todo um investimento que ele faz, mas ele sabe que aquilo lá está dando retorno. E ele começa a ganhar fama e começa a ganhar dinheiro. Muito bem. Com o passar do tempo, esse cara, esse pintor, meio entediado já com a mesmice, porque é pintar telas, vender, pintar telas, vender. Começa a consumir drogas. Começa a consumir drogas. E começa a comprar carros esportivos cada vez mais caros. Compra uma casa que dá uma despesa danada, num bairro absolutamente chique da cidade. Ele começa a aumentar o número de passivo. O que é isso? Passivo é tudo aquilo que dá despesa. Mas, como ele está indo bem, vendendo os quadros dele, e está cada vez vendendo a um preço melhor, ele não vê problemas maiores em morar no melhor bairro, ter o melhor carro, frequentar os melhores restaurantes. E os bancos começam a oferecer cartão de crédito, limite, supercheque e assim por diante. Porque é assim que acontece. Se for um pobre coitado, né, pedir empréstimo no banco, ele vai dar com os burros na água. Agora, se for um cara rico, tapete vermelho. Então os bancos começam a oferecer dinheiro para ele. Então ele começa a trabalhar na base do crédito. Mas está tudo certo. Está tudo certo porque ele está fazendo quadros realmente muito valiosos. Porém, o tédio do sucesso, ele começa a negligenciar a academia, negligenciar os cuidados com a saúde, as drogas cada vez mais, começa a consumir cada vez mais. E ele, em determinado momento, ele pensa assim, eu estou fazendo aqui todo um trabalho braçal, né, de separar aqui as obras, de fazer as molduras, de contratar gente e assim por diante. Sabe de uma coisa? Eu vou contratar um chinês para me ajudar. E esse chinês, ele é um imigrante, vamos supor assim, e que vai querer lá um valor bastante abaixo do que o mercado está acostumado a cobrar para fazer um serviço, um braçal. Então eu digo assim, não, eu vou dormir até mais tarde, vou consumir vinhos mais caros, vou comprar carros mais velozes, mais esportivos, assim por diante, porque eu atingi um estágio que não tem mais o que fazer. E vou transferir grande parte do que eu tinha de trabalho mecânico para esse chinês aí que vai fazer. O chinês concorda, obviamente.
vai trabalhar com alguém muito bem sucedido, que sou eu, um pintor renomado, um cara que está indo muito bem. Às vezes acontece de dar uma quebra no caixa. Acontece algum imprevisto, ou eu tenho um gasto um pouquinho maior. Aí eu chego para o meu pai, que é rico, chego para ele e peço uma graninha. E ofereço uns juros lá, por essa graninha. Ele me empresta. E eu vou pagando os juros para ele. Até aí tudo bem. Eu e meu pai estamos ganhando. Mas com o passar do tempo, eu começo a, por exemplo, sair à noite e encher a cara. Sair bêbado, com uma Ferrari, e começo a fazer besteira com esse carro. Começo a acelerar em vias que não pode acelerar. Enfim, começo a fazer algumas bobagens. Começo a me perder. Essa é a palavra certa. Começo a me perder. E meu pai começa a observar isso. Por enquanto ele não faz nada. Ele está me emprestando o dinheiro. Quando eu preciso, eu vou lá, pago os juros e está tudo certo. Porém, com o tempo, aquele chinês que a princípio era só para fazer o trabalho braçal, que eu estou explorando porque eu quero dormir até mais tarde, eu quero, sabe, ficar nas boates até amanhecer, eu quero curtir a vida. Afinal de contas, eu sou um pintor famoso. E estou no auge. Aquele chinês, ele começa a pegar aquelas telas que eu pinto, e às vezes até ele vem aqui no meu ateliê e dá uma olhadinha, como que técnica que estou usando. É que às vezes são técnicas absolutamente fáceis de serem implementadas, mas como eu tenho aqui o meu ateliê separado, pouca gente tem acesso ao que eu estou fazendo. Os segredinhos básicos e bobos. Mas o chinês vai lá pegar as telas para colocar moldura, ele começa a observar e percebe que não é tão difícil assim. Então esse chinês começa a fazer algumas tentativas lá na casa dele, na garagem. Ele não tem um ateliê, mas ele tem uma garagem. Ele começa a fazer algumas tentativas. E sai alguns rabiscos lá, né? E ele até mostra para mim, né? Ele mostra para mim e eu digo para ele, tá legal, vai fundo, você tem jeito. Mas no fundo eu percebo e acredito que ele nunca vai ser um pintor realmente famoso, um pintor de qualidade como eu sou. Continuo mandando serviço para ele. E ele começa a vender quadros na feirinha. Aqui nós temos feira aqui em Curitiba. Começa a vender quadros. Enquanto eu estou vendendo em galerias de arte, em Paris, em Barcelona, em Milão, ele está vendendo aqui. Nas exposições, nas feiras, aqui o domingo, no Largo da Ordem, vamos colocar aqui. Só que ele começa a vender em quantidade. E eu estou na qualidade, e ele está na quantidade. Tá tudo certo. Eu olho para ele e digo, tem direito a ser feliz, né? Tá vendendo aí. Tá. O que eu não percebo é o seguinte, que ele está aprimorando a técnica dele. Enquanto eu estou curtindo a vida, ele está aprimorando a técnica dele. De repente, a qualidade dele se aproxima. Não muito, mas se aproxima da minha. E ele começa realmente a vender uma quantidade boa, já com preço um pouco melhor. Mas está tudo certo. A questão é que eu vou me empipinando no sentido do quê? Já não me aprimoro mais, já não invisto mais em mudanças, não acompanho mais as tendências, acredito no meu sucesso, consumo a minha droguinha, tomo o meu whiskinho, negligencio minha saúde, porque afinal de contas, curti a vida, né? Agora ele não. O chinês está trabalhando firme. Eu tenho um cofre em casa, que eu guardo uma grana, e esse cofre está ali com tantos $1.000. Mas devido ao fato de eu estar comprando só passivos, né? Ou seja, coisas que não dão resultado, coisas que subtraem resultado, aos poucos o caixa
ali, a minha reserva no cofre começa a baixar. Mas eu tenho o meu pai, afinal de contas, qual é o problema? Se acontecer algum problema, eu vou lá no velho, pego uma grana emprestado e pago para ele na sequência. Só que neste processo, a coisa começa a extrapolar a capacidade e o razoável para eu pedir para o meu pai emprestado. Aí aparece um cara que tem um esquema de pirâmide bem interessante. E eu tenho muito contato. E ele me diz, olha, inicie isso aí, eu garanto. Os primeiros rendimentos aí eu garanto. Tudo certo. Eu inicio um processo de pirâmide financeira e começa a entrar gente. Começa a entrar gente, e afinal de contas eu sou um cara muito bem relacionado, tal, e começa a entrar gente. E esses primeiros começam a ganhar dinheiro com esse esquema de pirâmide. Junto disso, como eu estou com uma grana boa, estou com um patrimônio bom, eu começo a oferecer para algumas pessoas, investimento. Eu começo a brincar de banco. Não é um bom negócio. Eu digo, ó, fulano, se você me der tantos R$ 1.000, eu te dou um cheque aqui para você descontar lá na frente com os juros. E é bem interessante esses juros. E o pessoal começa a fazer isso. E eu vou pagando, vou vendendo nas meus lançamentos aí, né? Nas galerias de arte, nas exposições, e a coisa começa a rodar. Com esse dinheiro da pirâmide, tá indo bem. O dinheiro do meu pai, de vez em quando eu vou lá, pego com ele, e começo a aumentar ainda mais o meu consumo de drogas, a minha mansão, os tipos de carros, os gastos em vinho cada vez mais caros e assim por diante. Cada vez gastando mais. De repente compra um helicóptero, que carro já não faz mais graça. Compra um helicóptero, um jatinho. E a coisa começa a andar. E gente entrando na pirâmide. Afinal de contas, eu estou indo muito bem. Até que em determinado momento, essa conta que eu estou fazendo, as minhas despesas começam a crescer num volume assustador. Inclusive, aqueles chequinhos que eu vendi para os amigos, para os conhecidos lá na frente, eu percebo que o valor que eu vou ter que pagar, porque uma hora eu vou ter que... Eles vão chegar com o chequinho e eu vou ter que dar grana para eles. Não fecha. Não fecha. E eu começo a ficar um pouco desesperado. Nessa de eu ficar desesperado, eu começo a ficar um pouco nervoso. Começo a ficar nervoso e começo a tratar mal de maneira estúpida, às vezes porque estou bêbado, às vezes porque estou drogado também. Começo a tratar de maneira estúpida a recepcionista, que trabalha com bastante tempo comigo, o dono da galeria, que trabalha bastante tempo comigo, o fornecedor de tintas, que há muito tempo eu compro. Eu começo a ficar grosseiro pela própria condição de perdulário, de drogado e assim por diante. E estou ficando velho também. Tem mais esse agravante. Isso aí começa, essa forma de eu agir começa a correr. Começa a correr a notícia. Que eu estou consumindo muita droga, que eu estou ficando grosseiro, que eu estou ficando, sabe, equivocado, que às vezes eu atraso no horário de abertura da galeria de arte. Começam coisas estranhas, rumores estranhos que afetam a minha imagem. E determinado dia, estou com o caixa um pouco baixo, mas eu sou um pintor famoso. Chego para o meu pai, que sempre me emprestou uma graninha, e peço para ele. E ele diz, olha, o limite é esse aqui. É o que eu posso. Não, mas não tem uma grana a mais aí, não tem uma... Sabe, o negócio está indo bem, está tudo certo, né? Continuar te pagando. Ele diz, não, o limite é esse aqui, é isso que eu posso. Aí começa a me dar um ruim.
Porque a proporção do que eu fiz, aquele castelo de areia que eu fiz, começa a ultrapassar a capacidade de meu pai me socorrer nos momentos difíceis. E começa um certo bochicho entre o pessoal da galeria de arte, entre a recepcionista, entre até o próprio chinês que eu exploro. Começa um bochicho de que a coisa não está indo legal. Não está indo legal. Alguém percebe que o esquema está ruindo. E aí aqueles caras que têm os chequinhos, do qual eu prometi os valores, esses caras antes vinham, descontavam o cheque, pegavam uma grana, e de tempos em tempos eles voltavam e diziam, pô, tem mais um cheque daquele? Tenho. Comprava mais um, às vezes maior, e maior, e maior, e maior. Só que agora, eles com medo de não receber o dinheiro, porque o meu comportamento está totalmente virado no chapéu, eles começam a só vir com o chequinho e levar o dinheiro. Vir com o chequinho. Porque sim, porque eles estão vendo que o meu comportamento não está legal, que eu estou gastando demais em coisas que não dão retorno, só tiram dinheiro em vez de trazer dinheiro. Eu não estou investindo numa indústria, não estou investindo numa terra produtiva, não. Eu só estou comprando artigos de luxo e coisa para sustentar a minha imagem, o meu ego, seja lá o que for. Então eles começam a trazer os chequinhos e pegar o dinheiro. E quando eu pergunto, quer investir de novo? Não, muito obrigado, não quero. E eu começo a ficar, opa, tá estranho, os caras estão só vindo aqui, descontando os cheques e não tá levando mais cheque. O pessoal da base da pirâmide financeira começa a ter dificuldade em ter o retorno, porque não tem mais gente querendo entrar na pirâmide, porque estão desconfiados que aquilo ali também atingiu o teto, não tem mais, chegou na base. Eu lembro não sei se foi o Warren Buffett, que ele foi uma vez engraxar o sapato, aí um engraxate falou, pô, eu não sabia que estava falando com o Warren Buffett, né? Daí ele disse assim, poxa, as ações daquela empresa lá estão muito bem, eu quero investir. O Warren Buffett foi e vendeu todas as ações. E a explicação muito simples dele, ele disse assim, quando chega a notícia lá na base é que o negócio não é bom mais, então está na hora de vender. Então imagine que esse pessoal que está lá na base da pirâmide, não tem mais gente entrando. Não tem mais gente entrando. E se não tem mais gente entrando, não sustenta a pirâmide. E o troço começa a desandar. Esse esquema de pirâmide também começa a desandar. Não está dando mais resultado. Poxa vida, o meu negócio de pirâmide não está dando mais resultado. A minha dívida está aumentando cada vez mais. O pessoal não está vindo mais pegar chequinho. E meu pai está dizendo que o máximo que ele pode dar é isso. E eu não estou nem sabendo que, na verdade, ele está querendo acabar com aquele valor, porque ele está preocupado, muito preocupado com a quantidade de drogas que eu estou consumindo. Compreende isso? Então o que acontece, gente? Começa a dar um ruim. E eu começo a então ter a ideia, a brilhante ideia, de, em vez de fazer duas grandes exposições em Paris, eu vou fazer 3 exposições em Paris. Aumentar. Fazer mais. Porque, afinal de contas, sempre deu resultado. Aumento em Paris, aumento em Barcelona, aumento em Milão e assim por diante. Só que a minha imagem está desgastada a um ponto que o pessoal está começando a ficar com vergonha de dizer que tem as minhas obras na casa, nas mansões deles. Antes era um cara admirado, um cara, sabe, bacana, talentoso, assim por dentro. Hoje os quadros estão meio, sabe, desatualizados. E minha imagem não está muito legal. E eu quero começar a vender mais para cobrir o rombo que eu tô fazendo lá no meu caixa. E o dinheiro do cofre já está minguando.
E certo dia, numa exposição, eu faço toda aquela parafernália que eu sempre faço. E não aparece ninguém para comprar quadro. Ninguém para comprar quadro. Mas eu tenho meu pai, que vai me dar uma força, com certeza. E eu chego para ele, preciso de tanto, agora, hoje. E ele diz, não, eu só tenho isso. E aviso para você, se vire, porque eu não vou financiar mais essas suas aventuras. Ele está sabendo das drogas, está sabendo dos carros, está sabendo do helicóptero, das casas, das mansões, das festas, da bagunça, da luxúria, da exploração do chinês, que está indo muito bem e aprimorando, aprimorando a técnica dele. Até que chega um certo ponto que o chinês começa a fazer exposições de arte lá em Paris também, cara. Complicou. Aí eu digo assim, não dá. O cara agora se transformou num concorrente, meu. Num concorrente. Então eu vou acabar com esse contrato que eu tenho das molduras, das outras coisas. Vou romper esse contrato porque o cara está ficando rico e já está querendo beliscar lá o meu mercado. Só que nessa de eu romper com o cara, começa a correr o bochicho que eu estou enciumado, que eu não estou aceitando que um ex-funcionário meu está ficando melhor do que eu, e eu estou ficando enlouquecido, e minha saúde não está legal, e o dinheiro está acabando, e o paizinho não está mais apoiando, e o esquema de pirâmide não está mais funcionando. Pessoal, é isso que está acontecendo com os Estados Unidos. Agora, eu vou fazer um desafio com vocês. Eu quero que vocês que estão assistindo me digam, dentro dessa história, eu, o pintor, represento os Estados Unidos, a população, os Estados Unidos. Quem é a China? Quem é o Federal Reserve? Quem é o Tesouro? Quem representa a Bolsa de Valores? O desafio que eu faço com você, que está acompanhando aqui no canal, é que você identifique cada um desses personagens nessa refrega internacional. Me diga cada um como se encaixa nessa história que eu criei, o dilema do artista falido. Então tá aí, eu vou ficar observando os comentários de vocês aqui no canal e no final a gente vai fechar essa história e as pessoas vão aprender, os mais novos, os que estão iniciando na economia, vão começar a entender um pouquinho melhor. Vamos ajudar essa turma? Eu peço que vocês façam as observações de vocês que vai ser muito legal ver gente que nunca conseguiu entender, começar a entender um pouquinho dessa macroeconomia, desse jogo internacional comercial. Um abraço. Lembrando sempre, faça a tua inscrição, compartilhe, comente, participe da brincadeira. A brincadeira séria, mas participe da brincadeira. E sempre digo, faça qualquer coisa, só não fique parado. Valeu.